Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast a respeito do mercado de minérios e pedras preciosas. E hoje eu estou aqui com a Letícia, nossa gestora, nossa consultora de negócios da Golden Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde você aprende um pouco sobre esse mercado enorme de minérios e também sobre pedras preciosas. E hoje, Letícia, a gente vai conversar um pouco, a gente está vendo o nosso país hoje, vamos falar na questão do Brasil, né? Está passando por uma transição, né? Então eu gostaria de que você prestasse bastante atenção, que a gente vai falar hoje, não somente a respeito do mercado de minérios e pedras preciosas, mas também o que pode acontecer com esse cenário na atualidade no Brasil. Então vamos lá. A gente já está trazendo várias perguntas polêmicas, várias perguntas que o pessoal está curioso em casa para poder saber e poder conhecer um pouco mais do mercado e também saber as opiniões dos especialistas que já trabalham com nesse mercado há bastante tempo. A minha primeira pergunta para você, Daniel, é por que vocês começaram neste ramo? Então, Letícia, em 2018, quando eu me mudei para Curitiba, a gente fez uma reunião com o grupo de empresários de uma imobiliária e nessa reunião eles começaram a comentar do mercado de minérios e pedras preciosas, mas já mostrando para nós que era algo milionário. E aí a gente imaginou o seguinte, poxa, eu acho que pode ser um caminho para a gente conseguir conquistar, né, a realização de nossos sonhos, porque eu sempre fui uma pessoa que almejei coisas grandes na minha vida, né? E aí, em cima disso, a gente começou a fazer algumas intermediações e conhecer o mercado. Desde 2018 até aqui, graças a Deus, a gente conseguiu fazer várias negociações. Nós atuamos em diversos países com várias negociações, tanto de minérios como pedras preciosas, compra, venda, negociação, intermediação, mineração também, né? Então, na realidade, o que chamou a nossa atenção para a gente entrar nesse mercado realmente foi a questão de ser um mercado bilionário, algo gigantesco que poderia trazer e trouxe a realização dos nossos sonhos. E pegando esse gancho aí do mercado bilionário, por que esse mercado é bilionário? Quais são as movimentações, os números? O que transforma ele num mercado assim com um volume tão expressivo, né, de faturamento? Tá, eu vou trazer alguns números agora aqui, Letícia, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Isso é muito legal, pessoal, porque a gente está trazendo para vocês, além de todo o conteúdo, tá contextualizando e trazendo números, dados, estatísticas com fontes para que você possa saber da onde são esses números, o que acontece nesse mercado. Tá, eu trouxe aqui, Letícia, do IBRAM, que é ligado diretamente à mineração, o faturamento dos minérios, do mercado de minérios de 2010 a 2020, que eu acho interessante a gente falar. Porque, assim, indiferente de A, B ou C estarem no governo, desde 2010 até agora, teve várias transições no nosso país. Então, vamos lá. Primeira coisa, em 2010, tá? O faturamento, né, o valor da produção mineral brasileira foi de 39 bilhões de dólares. Em 2013, 44 bilhões de dólares. Em 2016, 24 bilhões de dólares. Em 2018, 34 bilhões de dólares. E em 2020, 40 bilhões de dólares. Então, respondendo a sua pergunta, Letícia, a gente fala que é um mercado bilionário porque há décadas e séculos ele vem movimentando bilhões no Brasil e no mundo, né? E outra coisa que eu queria comentar também é essa questão dos lucros, agora entrando nessa parte. Quanto é que as pessoas podem lucrar? Como é que funciona no mercado, tanto no mercado de minérios quanto no mercado de pedras preciosas? Bom, tem várias maneiras, Letícia, que as pessoas podem lucrar nesse mercado, tá? Eu vou contextualizar algumas aqui para a gente entender. Primeira coisa, falando do token de minérios, é uma grande oportunidade você ter uma lucratividade pré-fixada mensal. Segundo, os minérios em si. Por exemplo, aqui eu tenho o minério de ouro, né? Para você que está vendo aqui. O minério de ouro, hoje, ele traz uma lucratividade de 5, 10, 50, até 100% nas negociações. As pedras preciosas, eu vou mostrar aqui uma delas. Isso aqui é uma ametista, né? Para quem não conhece. Isso aqui é um zircão, que a gente chama do Camboja. Também uma pedra preciosa que está na atualidade. Isso aqui é um quartzo, não.
quartzo místico, olha que lindo, né? A gente tem vários diamantes aqui na mesa também. Hoje a negociação e a lucratividade nas pedras preciosas, Letícia, pode partir de 20, 50 até 300%, né? Tem pedras preciosas que a gente pega diretamente da mineradora e consegue ter lucro de até 300%, né? Em operações também, você pode atuar em operações, eu digo assim, operações de compra e venda de minérios ou até mesmo de mineração, né, e ter uma lucratividade pré-fixada mensal. Então, esse mercado, Letícia, ele é muito mais forte que o tradicional. Hoje, se você, por exemplo, é um corretor de imóveis, né, você tem uma lucratividade média nas negociações de 5%, né? Um vendedor de consórcio, vou pegar aqui um exemplo, né, tem uma média de comissão de 2, 3, 4%, né? As negociações de minérios e pedras preciosas, elas partem de 5, 10, podem chegar até 500% de lucro em uma única operação, né? Então, sempre lembrando que a gente está falando de minérios e pedras preciosas. Cada tipo de operação, compra, venda, intermediação, permuta, mineração, você pode ser sócio de mineradoras, cada tipo de área, você tem um tipo de lucratividade. E essa lucratividade sempre maior que o tradicional. Isso é bem interessante, né? Conforme o Daniel estava falando para a gente, poucas áreas conseguem trazer uma lucratividade tão expressiva e com tanta segurança. E eu queria agora que você comentasse um pouco, falando nessa questão de segurança, como é que esse mercado, tanto do ouro, minérios, pedras preciosas, ele se comportou diante da crise, diante das guerras que já estão acontecendo durante todo esse tempo e da pandemia? Bom, agora a gente vai falar um pouco em números aqui. Eu trouxe alguns números que eu acho interessante a gente conversar, porque assim, indiferente de qualquer coisa, os minérios, eles vêm trazendo uma lucratividade por muitos anos. Eu trouxe o exemplo aqui do minério de ouro. Em 2008, o minério de ouro, Letícia, chegou a valer em torno de R$ 45 a grama, em 2008. 2010, em torno de R$ 69 a grama. Em 2012, o minério de ouro estava valendo em torno de R$ 115 a grama. 2020, já trazendo mais agora para a atualidade, R$ 214 a grama. E o que a gente teve em 2020? A maior crise econômica mundial, que foi a pandemia do Covid-19. E aí eu trago o seguinte, no meio do Covid-19, Letícia, que foi uma das maiores crises mundiais, quando iniciou em fevereiro, só para você entender aqui, deixa eu ver uma coisa. Em fevereiro, a grama do ouro, entre fevereiro e março de 2020, quando iniciou a pandemia, a grama do ouro ela já estava valendo mais de R$ 200. E no meio da pandemia chegou a valer mais de R$ 300 naquele ano. Então, o que a gente pode perceber? Que durante muitos anos, só falando desse minério de ouro, a valorização desse minério foi gigantesca. Com governo A, com governo B, com guerra, com pandemia, com crise econômica, tudo isso que aconteceu no Brasil e no mundo, os minérios continuaram crescendo. E aí eu trago também aqui, Letícia, falando dos diamantes, né? Em 2010, o Brasil, em 2011, na realidade, o Brasil produziu 45 milhões, mais de 45 milhões de quilates de diamantes. Isso fonte do DNPM, é o que hoje é a AMM. Né? E em 2020, 54 milhões de quilates de diamantes naturais foram produzidos no mundo. Ou seja, em uma média de 10 anos, aumentou muito a quantidade de negociação, né? E também a valorização dos diamantes também, a produção, vamos dizer assim. E esses dois minérios que eu falei, tanto o minério de ouro como os diamantes, eles movimentaram a economia desde 2008, que nem eu falei aqui, 2008, 2010, 2011, 2020, 2021. Ou seja, Letícia, é correto afirmar que, indiferente do que está acontecendo no Brasil, na política, no mundo, com crises, os minérios continuam movimentando bilhões todos os meses. Entendi. E também tem a questão, assim, Daniel, que você está comentando sobre esse crescimento dos minérios. E agora a gente está falando de novembro de 2022.
Com essa troca aí da política, a gente acabou de passar por uma eleição, a política, essas trocas, essas mudanças políticas, elas são capazes de frear ou de desacelerar o crescimento dos minérios? O que a gente percebeu? Nos primeiros dias que aconteceu a eleição no Brasil, teve uma pequena queda de bolsa de valores, algumas questões influenciaram diretamente, e eu acredito que vai acontecer muita coisa ainda daqui para frente. Eu acho que até o dólar, se eu não me engano, deu uma caída. O que acontece? Como eu falei antes, quando a gente teve no governo antigamente outros partidos, os minérios continuaram tendo crescimento e faturando bilhões. Isso é muito importante a gente entender, né? Então, agora, daqui para frente, a probabilidade, a gente pegando dos anos anteriores, é que os minérios continuem valorizando e até mesmo, Letícia, cresçam mais ainda. Porque é nesses momentos que a economia ela está instável, os minérios vão crescendo. E a gente percebe que isso não é de agora, Letícia, já é de anos atrás, né? Porque o Brasil já passou por coisas parecidas, como está passando agora, e até mesmo piores, né? E é interessante o pessoal também comentar que todos esses dados que o Daniel está usando, está trazendo para vocês, eles são um compilado de avaliações de especialistas. Aqui a gente tem dados de diversos institutos que coletam informações, coletam dados, fazem compilações de resultados e os especialistas, eles fazem uma avaliação de um cenário geral. E pegando, ainda continuando nesse gancho da política, essa questão de mudar os governantes de um país, ele pode mudar a usabilidade dos minérios das pedras preciosas? Isso impacta na vida de quem usa os minérios todos os dias? Aí o seguinte, Letícia, a gente tem que pensar o seguinte. Hoje, a usabilidade dos minérios e pedras preciosas tem vários minérios industriais que eles são de utilidade contínua. Eu vou dar um exemplo. O celular tem 4, 5, 6 tipos de minérios. O fio de cobre, por exemplo, o fio de luz. O que seria do fio de luz sem o cobre? A aliança que a gente usa, aliança de casamento, de noivado, de namoro, não tem como fazer uma aliança de ouro, por exemplo, sem a liga de prata ou cobre, né? Tem países que utilizam o cobre como fertilizante, que é essencial também, né? No automóvel tem vários tipos de minérios, na televisão tem vários tipos de minérios. Então é correto a gente afirmar, Letícia, que indiferente de qualquer coisa, os minérios industriais eles têm usabilidade contínua e fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, você está com um brinco, o brinco tem minérios, o microfone tem minérios, o celular tem minérios. Tudo aqui que a gente está tem um pouquinho de minérios espalhado, né? Então a gente acredita que esse cenário daqui para frente provavelmente vai ainda aumentar mais ainda a usabilidade. Óbvio que investidores de fora do Brasil já vão dar aquela olhada assim, opa, peraí, mas o ouro, os minérios, as pedras preciosas, eles são vistos com segurança. Então, quem já investe, quem ainda não investe, vai procurar investir nesses minérios e pedras preciosas porque é uma segurança para o capital. Então, você que está olhando hoje o nosso podcast tem que pensar o seguinte: o que me traz segurança para o meu capital nesse momento agora, né? Se cair bolsa de valores, se cair a taxa de juros básica, né? São os minérios. É o minério de ouro, são as pedras preciosas, minério de cobre, mármore, granito. Esses minérios vão trazer segurança para o seu capital, porque já trazem há muitos anos. E o que são esses minérios industriais? Qual que é a relevância deles na nossa vida? O minério industrial, Letícia, ele é um minério que negociado, vamos trazer para o nosso cotidiano, em quantidades grandes, eles flutuam milhões, né? Quando a gente fala de um minério industrial, a gente percebe o seguinte: por exemplo, o ouro ele é considerado um minério industrial também, mas ele não tem tanta usabilidade dentro da indústria. Já o cobre tem. O cobre ele tem, como eu falei antes, no celular, no computador, no microfone, nas joias. Ele tem várias usabilidades. O próprio diamante, Letícia, ele pode ser utilizado na indústria também. A gente tem um diamante hoje que ele é considerado um dos mais potentes para broca. Aquelas brocas de perfuração, né? Ele é muito utilizado, que é o diamante industrial.
né? Tem o diamante utilizado para as joias, né, que é o diamante de luxo, lindo, maravilhoso, que nem a gente tem aqui hoje, né? E tem o diamante que é utilizado para broca, também para fins industriais. Muito interessante essa parte, Daniel. Deixa eu Acho aproveitar o sempre. ensejo, Letícia, já que a gente falou dessa questão, vamos falar também um pouco das joias, você que deu uma pesquisada. Ah, legal. Joias é uma área dos minérios que eu gosto bastante, então eu sempre me mantenho atualizada em relação aos números e os dados que esse mercado traz para a gente. Como o Daniel estava comentando, a gente passou por um tempo aí que é, pandêmico, né? Que eu acho que nessa questão das joias foi o que mais trouxe uma desaceleração para esse mercado. Em virtude da pandemia, a gente sabe que muitos casamentos, formaturas, celebrações, festas, elas foram canceladas. E para esse ano de 2022, os especialistas conseguiram fazer uma análise de um crescimento de 40% para esse ramo, né? Só com essa retomada das festas, com essa retomada de presentear pessoas, como o Daniel falou, com uma aliança, com uma joia, com um brinco, um colar. Então, a gente tem uma expectativa muito bacana em relação a esse ramo, por essas questões, por esse aquecimento do mercado que se deu em 40%. E para o ano de 2023, os especialistas também estão com essa mesma perspectiva. A gente tem percebido que grifes internacionais, como a Prada, o Louis Vuitton, que já estão no mercado aí há bastante tempo, desenvolveram sua própria linha de joias, e também um spoiler de que ano que vem, a próxima novela das 7 da Rede Globo, o tema vai ser sobre joias. A Marina Rui Barbosa vai ser uma vendedora de joias e vai ser esse o tema que vai envolver a novela. Então, realmente, é muito bacana a gente trazer isso para a nossa realidade. Não só os minérios fazem parte do nosso dia a dia, mas também esses assuntos em relação ao universo das joias, esse aquecimento do mercado, tudo isso faz parte de quem trabalha diretamente no mercado de minérios de pedras preciosas. Letícia, até a gente estava vendo, vai ter uma questão de uma novela que vai entrar agora. Sim, essa novela da Marina Rui Barbosa. A próxima novela das 7 da Rede Globo vai abordar esse assunto. De joias e pedras preciosas. Isso, a Marina Rui Barbosa vai ser uma vendedora de joias. Que legal. Vocês veem que isso aí está no nosso cotidiano, até em novelas agora. É isso aí, pessoal. Aquilo que a gente estava comentando. Os minérios, as pedras preciosas, as joias, todo esse universo está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. É verdade. E dando continuidade aqui, Daniel, vamos para uma questão também que a gente já começou a falar um pouquinho, mas acho que dá para a gente aprofundar e trazer um pouco mais de conhecimento para quem está nos assistindo agora, que é o preço dos minérios. Ele teve uma valorização em termos de crise, teve uma estabilidade, como é que isso tudo se comportou? Quando entrou, vou pegar o exemplo da pandemia e depois da guerra, que são atuais agora, né? A pandemia, por exemplo, o minério de ouro valorizou, teve meses que ele chegou a valorizar 100%. Na guerra também, eu me lembro que logo em março, quando começou a guerra, teve uma valorização de mais de 80%. Então, quando entra ou uma crise econômica, pandemia, guerra, ou algum vestígio assim de alguma coisa no Brasil, o que acontece, Letícia? Os minérios dão aquele boom. Então, tem muito investidor que aproveita, por exemplo, eu tenho ouro. Claro, a gente não está pregando coisas ruins aqui, mas eu tenho ouro. Aconteceu alguma coisa de diferente no Brasil e no mundo, sobe o ouro, você vai lá e consegue liquidar o ouro e automaticamente tem uma lucratividade muito rápida. É bem interessante isso mesmo. E essa questão de como a parte da crise ali, da crise, da pandemia e também da guerra, o Brasil, ele produz muito fertilizante, né? A base do fertilizante é o cobre. Então, como a gente estava falando, os minérios estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. E também, Daniel, essa questão da Bolsa de Valores. Ela apresentou grandes oscilações, ficou ali bem próximo ao mercado de minérios, ou não, o mercado de minérios teve uma estabilidade melhor, se comportou melhor diante desse cenário econômico. A gente percebeu que o que aconteceu ali foi uma queda, né? E teve vários dias, não falando somente agora teve um ou dois dias que já aconteceu queda, por causa da questão política, enfim. Mas toda vez que teve essas quedas, tanto bolsa de valores, dólar,
o minério ele continuou, ele sempre dá aquela oscilada, mas ele valoriza mais. Então, assim, indiferente do sistema econômico financeiro, falando de bolsa de valores, ações, Petrobras, enfim, acontecem isso de caírem, né, nesses momentos, os minérios ou eles se mantêm ou eles valorizam. Então, a gente não tem aquela questão assim de, ó, vai cair lá 10, 15, 20, 50%. Dificilmente isso aconteceu ao longo dos anos. E aí eu já te trago o seguinte aqui, ó. Segundo o IBRAM, em 2010, Letícia, a gente bateu um recorde de 35 bilhões de faturamento, 35 bilhões de dólares. E em 2021, teve um novo, vamos dizer assim, crescimento que chegou a 339 bilhões de reais no faturamento, falando através do IBRAM e da Agência Brasil, né? Então, significa dizer que toda vez que teve essas crises econômicas, financeiras, bolsa caindo, isso e aquilo, os minérios continuaram com esse crescimento bilionário todos os meses. E é bem interessante dizer, pessoal, que é por isso que nós dizemos que o mercado de minérios é um mercado bilionário. Observe esse faturamento que o Daniel acabou de trazer e apresentar para a gente. Realmente é um mercado muito grande, é um mercado muito específico, com um faturamento bilionário. E me conta uma coisa, Daniel, esse mercado ele pode terminar daqui a alguns anos? Qual que é a expectativa? Vai acabar todo o ouro do mundo? Isso é uma preocupação que as pessoas têm, né? E aí eu vou trazer aqui mais uma, através de gráficos e notícias, né? Através do IBRAM, novamente, aqui, e do SGM, que também fala da mineração, tá? Os investimentos em projetos de mineração. Em 2013, Letícia, de 2013 até 2017, foi investido mais de 63 bilhões. Eu estou falando assim, investimentos na parte do governo, de empresas estatais, mineradoras, né? E já está projetado, Letícia, que de 2019, não, na verdade, 2023 até 2024, já está sendo projetado um investimento de 38 bilhões de dólares nesse mercado. Então, o que eu estou querendo te falar? Já tem uma projeção de aumento de investimento automaticamente, provavelmente o que vai acontecer é o aumento de demanda. E aumentando a demanda, aumenta o faturamento, né? Então, como a gente falou antes, os minérios e pedras preciosas, eles têm uso no nosso cotidiano. Então, eles não é um mercado que amanhã vai acabar. Porque, por exemplo, se não tiver mais cobre, como é que vai ter um fio de luz? Que nem eu falei antes, né? Então, dificilmente os minérios vai ser um mercado que vai se esgotar. Eles são necessários para a usabilidade no Brasil e no mundo em diversas áreas da nossa economia global. E pegando esses dois ganchos, agora linkando esses dois assuntos, que seria o mercado, vamos dizer assim, não vai acabar, e também é um mercado anticrise, que passou por várias situações de crise financeira e se saiu muito bem. Você acha, agora dando uma dica e um conselho para quem está nos assistindo, que esse mercado é um mercado onde as pessoas elas devem alocar o seu capital e investir? Uma das dicas que eu dou, Letícia, para as pessoas é sempre ter pelo menos 20, 30% do seu capital alocado em minérios. Por quê? Essa segurança que o ouro, as pedras preciosas e os minérios industriais trazem, ela é uma segurança que provavelmente a moeda física e a economia não vão trazer. Eu digo o seguinte, o ouro, por exemplo, ele é um minério palpável. Faça chuva ou faça sol, ele vai estar valorizando. As pedras preciosas, elas são palpáveis. Faça chuva ou faça sol, elas vão estar valorizando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Coloque 20, 25% do seu capital em minérios. Chame os especialistas da Golden Brasil, vá nas nossas redes sociais, fale com nossos consultores, que eles vão mostrar para vocês excelentes oportunidades para você investir, mas não saia sozinho. Por quê? Porque você daqui a pouco pode se aventurar e acabar caindo em algo que não vai ser bom para você, ou até mesmo perdendo dinheiro. Procure a Golden Brasil, que é uma empresa especialista nesse mercado, e vai te trazer uma cesta de investimento. O que é uma cesta de investimento? Não, Letícia, somente o ouro, mas a Golden Brasil vai mostrar, Letícia, você tem que colocar o seu dinheiro no ouro, nesse minério, um pouco aqui nessa pedra preciosa, tal, que são
uma segurança para o seu capital. Vale bastante, acho que a pena comentar em relação a quanto a credibilidade da Golden Brasil, aí por estar nesse mercado há tanto tempo, já ter passado por várias situações, pode trazer uma maior segurança e mais assertividade para você que quer começar nesse mercado. E para quem quer começar nesse mercado também, Daniel, eu queria perguntar para você se eu posso, se eu nunca trabalhei com isso, não conheço, estou tendo um primeiro contato, um pequeno contato através do conteúdo que a gente disponibiliza aqui nas nossas redes sociais, eu quero começar a aprender a operar nesse mercado. O que você me orienta? Quais são as possibilidades que a gente tem? Letícia, hoje a gente tem uma especialização que nós criamos, né, a Golden Brasil, onde a gente ensina as pessoas o passo a passo para poder investir nesse mercado de maneira certa, né? E esse passo a passo vai te trazer lucros de 30, 50, até 500% em negociações ou até mesmo em investimento. Por exemplo, hoje, se você vai investir no ouro na bolsa de valores, você vai ter uma pequena valorização da oscilação do ouro. Agora, através da nossa especialização, você vai estar comprando, pequenas barras de ouro, que são frações de ouro, e vai estar tendo a lucratividade sem intermediadores financeiros. Então, se você quer iniciar hoje no mercado, a gente dá essa dica. Inicie com essa especialização, porque eu como especialista, tive essa vivência durante anos, e eu mostro para você o passo a passo para você investir, negociar, comprar, vender, permutar, intermediar negócios dentro de mineradoras, poder ser sócio de mineradoras também, mas de uma maneira segura, né? Que eu acho a maior preocupação do povo hoje, Letícia, é colocar o capital em algo seguro. E nessa especialização eu mostro exatamente o passo a passo para a pessoa entrar com segurança nesse mercado. E agora, assim, me diz como que funciona, se eu posso lucrar em pedras preciosas, minérios e investir com vocês. Se é seguro, você já comentou quanto é a rentabilidade, mas como é que funciona, assim, um passo a passo, é isso? Tá, vamos falar das maneiras. O nosso token de minérios, que é a Golden Token Brasil, você pode acessar diretamente o nosso site e comprar pequenas frações de minérios através do token. Ele custa, se eu não me engano, R$ 348 hoje, tá? Você está investindo diretamente em 5 tipos de minérios. É a primeira dica que eu dou. Você pode comprar pedras preciosas e ouro ou minérios, né, diretamente da Golden Brasil, procurando os nossos especialistas. A gente tem aqui hoje, só para você entender, eu vou dar o exemplo do diamante lapidado, né? Um diamante lapidado hoje de, por exemplo, 15, 20 pontos, né? Ele está custando uma média de 20, 30 dólares o quilate, né? Então a gente está falando assim que você consegue comprar diretamente da Golden Brasil um diamante de pontos, que ele é muito menos que 1 quilate, né? Mas por um preço muito mais acessível que no mercado, né? Então você pode investir diretamente nas pedras preciosas, pode investir nos nossos tokens de minérios, pode investir nos minérios através dos nossos especialistas. Chama o pessoal da Golden Brasil, entra no nosso site, diretamente no site você também consegue comprar. As ofertas estão expostas também no nosso Instagram. Então, você tem essa grande oportunidade de ingressar nesse mercado hoje de uma maneira segura. E agora, você está comentando sobre os tokens. Como é que funciona? O que é a tokenização de minérios? O que a Golden Brasil fez, Letícia? Ela pegou uma parte do estoque dos minérios e transformou em frações. E essas frações você pode adquirir hoje. Qualquer pessoa do Brasil e do mundo pode adquirir. Vai fazer um cadastro dentro do site, né? No site você escolhe a maneira de pagamento, quantos tokens você quer, né? E você vai ter uma lucratividade pré-fixada de 4,1% ao mês durante 3 anos. Essa lucratividade embasada, né, na compra, venda, intermediação e negociações de minérios para as pessoas da Golden Brasil. É uma lucratividade pré-fixada, é isso? Isso, lucratividade pré-fixada. E como é que os tokens também vão se comportar diante dessa questão da política que a gente estava comentando no mercado de minérios? Aí a gente analisa o seguinte, Letícia, a maioria das criptomoedas ou tokens do mercado que não possuem um lastro, elas vão oscilar. Já estão oscilando, né? Agora o Golden Token Brasil, desde o início do ano passado, ele só valorizou, porque ele tem um lastro em minérios. O que é o lastro? É a sustentação. E essa sustentação em minérios,
que traz a segurança de valorização. Então, diferente de qualquer coisa que aconteça hoje no Brasil e no mundo, o Golden Token Brasil ele tem a sustentação em minérios. E como eu falei antes, os minérios há 10, 15, 20 anos vêm faturando bilhões todos os meses, trazendo muita lucratividade. Então, diferente de qualquer coisa que venha acontecer, vai continuar faturando e os nossos tokens têm a possibilidade disso, de valorizar mais ainda. Acho que um grande ponto aqui, a gente recebe muitas perguntas que a gente quer sanar, e se o dólar, a bolsa de valores, ou até mesmo o Brasil, começar a enfrentar problemas com a economia, os minérios serão afetados? Como a gente tinha conversado, e eu trouxe alguns números aqui, Letícia, nessa questão da economia, né, no Brasil e no mundo, eu quero frisar o seguinte: nós passamos por crise econômica, nós passamos por pandemia, passamos por guerra, crise política, né? Tudo isso ao decorrer de 10, 15, 20 anos, né? Governo A, B, C, D no poder, né? E mesmo assim os minérios continuaram movimentando bilhões. Só que esse movimento de bilhões também trouxe lucratividade, porque ele valorizou, né? Ele tem uma pequena oscilação, mas ele valorizou. Então é correto afirmar, Letícia, que a economia no Brasil, se acontecer alguma coisa, né, e continuar instável, os minérios vão continuar sendo segurança para as pessoas que atuarem nesses mercados. E uma última pergunta: o que engloba e o que seriam as operações com minérios? As operações com minérios, Letícia, elas funcionam da seguinte maneira: as pessoas podem participar de negócios de compra e venda. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um diamante ali de 10 quilates. Esse diamante está avaliado em 50 mil dólares. Né? As pessoas elas podem participar diretamente na compra desse diamante no lucro, né? Ou, tem ali vamos dar um exemplo maior, 500 gramas de ouro, né? As pessoas podem participar na compra e na negociação. Então, a operação ela funciona da seguinte maneira: aquele investidor que quer ter um lucro mais rápido, né, ele pode participar dessas operações que elas tendem a ser de 3 a 6 meses, né, diretamente com a Golden Brasil, que volta e meia está fazendo é como se fosse uma mesa de negócios. Abre lá uma operação lá para as pessoas que querem ingressar, né, e vão poder participar na compra desse produto, né, ou na venda do produto, ou na intermediação do produto, ou até mesmo na questão das mineradoras. É isso aí. Eu encerro por aqui minha participação. Acho que se você gostou desse conteúdo, acompanha nossas redes sociais, que diariamente a gente posta novidades, dicas, notícias, abrangendo todo esse ramo de minérios e pedras preciosas. Então, Letícia, só para finalizar, eu também quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo hoje e deixar essa dica, né? Você que talvez está preocupado com a economia brasileira, o que vai acontecer nos próximos anos, eu digo para você o seguinte: coloque um pouco do seu capital em minérios, porque daí você vai estar seguro. E essa segurança, como eu trouxe em dados aqui, de 2008, 2010 até 2020, é o seguinte: governo A, B, C, D passou guerra, passou pandemia, passou crise econômica, tudo isso que aconteceu, os minérios continuaram faturando bilhões de dólares, né? E também são essenciais para a nossa economia. Os minérios industriais, eles são de usabilidade contínua, ou seja, como eu falo e falei antes, o fio de luz não seria fio de luz sem cobre, né? Então, se você está preocupado, fique tranquilo, porque os minérios podem lhe proporcionar essa segurança em tempos bons e em tempos difíceis também.